Olá, tudo bem? Salve Maria Imaculada! O Evangelho de hoje é um pouco pesado, mas também um pouco consolador. O coração de Deus está ferido pelo pecado que cometemos, porque o seu povo tem se esquecido dele. Eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 17, que diz assim: Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entrais em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a um vá e ele vai, a outro vem e ele vem, e a meu servo fazer isto e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhes as mãos e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhes muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, poderemos ver a lamentação da destruição de Jerusalém que aconteceu na primeira leitura de ontem. Ali onde acontece a lamentação pelo tudo que aconteceu. Estamos passando por tempos difíceis. Isso significa que Deus está triste com nossas atitudes, com nossos pecados, com nossos erros frequentes. O coração de Deus entristece pela nossa falta de fé. O coração de Deus, no Evangelho de hoje, vem dizer que o coração de Deus encontra-se triste porque não há fé. Não há uma fé verdadeira, não há uma fé por aqueles que são os seus, por aqueles que se dizem seus, por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que dizem amar a Deus. Deus não encontra fé no coração desses. O coração de Deus encontra-se triste por isso. Aqui pode estar a resposta. Eu não estou afirmando, mas pode estar aqui a resposta de tantas desgraças que têm acontecido no mundo. Aqui pode estar a resposta de tantos males que têm acontecido, de tantas vidas inocentes que têm morrido, talvez pela falta de fé. O Evangelho de hoje inicia tudo muito lindo, tudo muito belo. O Evangelho de hoje inicia como um centurião que vem até Jesus e pede cura pelo seu servo, um centurião até que tem compaixão pelo servo que ele tem. Um centurião que parece amar o servo que ele tem. E ali acontece a cura. Mas Jesus, ele fala: eu ainda não encontrei fé semelhante a essa entre os meus. A palavra de Deus diz no versículo 11 do Evangelho de hoje: Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus
com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus quer dizer para nós hoje que não basta ser cristão. Ah, Fábio, mas eu sou cristão, eu vou para a missa todos os dias, eu vou para a missa todos os finais de semana. Ao menos eu ia, antes da quarentena. Eu participo da missa, eu rezo o meu terço, eu faço as minhas ladainhas. Mas existe o problema da falta de fé. Existe o problema que a primeira preocupação que te aparece, você se desespera. Você não confia em Deus. É isso que machuca o coração de Deus. Muitos dizem, eu sou cristão, mas tenta resolver os seus problemas com mentirinhas pequenas. Muitos dizem, eu sou cristão, mas resolve os seus problemas de forma injusta. Muitos dizem, eu sou cristão, mas não são justos como os outros, mas não são caridosos. Onde está na história da salvação a passagem que diz, onde está na Bíblia a passagem que diz que Jesus resolveu um dos seus problemas, que Jesus fugiu daqueles que queriam matá-lo com mentirinhas pequenas, com pequenas enrolações. Não tem, porque Jesus é 100% íntegro. O verdadeiro cristão é 100% íntegro. É por isso que Jesus diz, virão pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente e serão salvos, mas pessoas que estão dentro da minha casa não será salva, porque não tem fé em mim, apenas vive de aparência. Deixa eu te dizer, meu irmão, o fim pode ou não pode estar próximo. Essa doença, essa pandemia pode ser o fim de todo o mundo. Pode ser a segunda vinda de Jesus Cristo, bem como também pode não ser. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda temos tempo de nos arrependermos, ainda temos tempo de mudar de vida. Ainda temos tempo. Por isso o evangelho de hoje não é para te fazer sentir medo da ira de Deus, mas é para te fazer refletir e ver, analisar como está a minha vida como cristão. Será se eu realmente tenho fé? Será se eu realmente estou tendo uma vida íntegra com Deus? Será se a minha fé é verdadeira? Porque o próprio Cristo dizia, eu não sei se na minha segunda vinda ainda terá fé sobre a face da terra. Estamos para passar por tempos difíceis. E se eu te dizer uma coisa, meu irmão, se nós não tivermos fé, vamos cair, como muitos têm caído. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Ou na verdade, antes de finalizar, eu quero te dizer que ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda temos força, ainda podemos confiar em Deus, porque Jesus Cristo, ele curou o servo daquele centurião. Jesus Cristo expulsou com apenas uma única palavra todos aqueles demônios e curou todos aqueles enfermos com apenas uma única palavra. O Deus que abriu o mar para Moisés, o Deus que destruiu Babilônia, o Deus que destruiu tantos povos que se levantaram contra os seus, é o mesmo Deus, não aumentou e nem diminuiu o poder. É o mesmo Deus soberano, Rei de toda honra e de toda glória. É Ele a quem nós devemos confiar. É a Ele a quem nós devemos, nesses tempos difíceis, nos agarrar. Precisamos abraçar as pernas de Deus como uma criancinha e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não te solto por nada no mundo. Eu estou aqui colado contigo. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Agora sim, Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.